Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast e hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante, um tema que acaba gerando muito problema para as empresas e para os trabalhadores, que é a gestão de afastados. Mas antes de eu entrar nesse tema e passar a palavra para o meu pai, para ele cumprimentar vocês, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Você que está chegando aí, não está inscrito ainda, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilha, comenta, manda para alguém que possa se interessar por esse conteúdo, e eu tenho certeza que esse conteúdo de gestão de afastados, ele é um conteúdo que as empresas precisam muito, e é isso que a gente vai discutir. Talvez esse seja só o primeiro de alguns vídeos que a gente vai fazer sobre esse tema, mas passar a palavra para o meu pai para ele cumprimentar vocês e a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Olá pessoal, como o Neto já disse, estamos aqui para discutir, eu digo eu sempre, que é hoje em dia é um dos temas mais importantes que está aí no dia a dia nosso com relação à medicina ocupacional, com relação, vocês vão entender tudo isso, principalmente porque o tema já é meio gestão de afastados. Se está afastado, por que eu tenho que fazer gestão, né? Mas aí vocês vão entender da importância da gente mudar até esse conceito de que afastamento é sinônimo de desligamento. Então vamos lá, estamos aqui, Neto. Pode começar, começa pelo tema. Acho que é importante primeiro a gente definir gestão, né? O pessoal usa muito essa palavra, mas a gente acaba não parando para pensar o que é você fazer gestão de alguma coisa. A gente fala que fazer gestão é você administrar, né? Você conseguir lidar e conseguir, de uma forma ou outra, controlar e acompanhar ali o que está acontecendo, porque para que você possa tomar as medidas adequadas e você precisa ter noção do que é e do que está acontecendo ali naquela situação. E esse é um grande problema quando a gente fala de gestão de afastados, que é esse controle dos funcionários que estão afastados da empresa, essa administração desses profissionais que estão afastados da empresa. Isso é um grande calcanhar de Aquiles hoje. E aí você escuta assim, mas se está afastado, o contrato não está suspenso, Neto? Então, e a gente entrar nessa questão, mas é um grande calcanhar de Aquiles para as empresas. Por quê? Porque você tem, primeiro, um tema que ninguém quer lidar, porque é um tema complicado, porque envolve questões relativas à área do direito trabalhista, do direito previdenciário, e aí ninguém quer assumir esse filho, todo mundo quer tirar o corpo fora, então o trabalhista não quer fazer porque isso envolve questão previdenciária, o previdenciário, mas isso tem reflexo no contrato de trabalho, aí a contabilidade também muitas vezes não quer, então vamos jogar para o médico do trabalho, aí o médico do trabalho fala, mas eu não tenho nada com isso, e ninguém quer assumir essa, vamos dizer assim, essa necessidade de fazer uma gestão adequada desse funcionário quando ele se afasta do INSS. E aí, então eu já diria para vocês, e aqui para a gente botar na mesa a discussão, que é assim, na verdade o que a gestão de afastado precisa ter como parâmetro principal, como norte de cara, é o quê? Esquecerem-se as vaidades pessoais profissionais dentro de uma empresa, ou seja, nenhuma andorinha sozinha vai fazer verão. Todos esses entes que o Neto citou, o médico do trabalho, o jurídico trabalhista, o jurídico previdenciário, o jurídico externo, o RH, a contabilidade, todos eles vão ter que aprender a fazer, cada um a sua parte, Sim. Dentro da condição que se pensa em gestão. Então, o primeiro aspecto para a gente começar enunciando aqui é assim, a gestão de afastados se faz às custas de multiprofissionalidade. Sim. Não existe gestão de afastados se não houver respeito
e entendimento entre os entes envolvidos naquela condição que diz respeito ao trabalhador. Todo mundo dentro da empresa, quando a gente fala de fazer gestão do funcionário que está se afastando, vai ter que remar o barco na mesma direção, né? Então, eu não posso ter alguém fazendo e tentando controlar e fazer a coisa de forma correta e depois alguém que está não fazendo o que é necessário. Então todo mundo tem que remar no mesmo sentido e entender. E aí começa as primeiras questões, que é a pergunta que você falou: o contrato de trabalho está suspenso, né? Quais são os efeitos do afastamento previdenciário no contrato de trabalho? Esse é o primeiro ponto importante a se discutir, né? Quais são esses efeitos e principalmente quais são as consequências, né? O contrato segundo a legislação, o trabalhador que está afastado no INSS, ele está licenciado, né? O contrato de trabalho, entre aspas, está suspenso, porque, e aí esse é o ponto principal de se pensar, né? O contrato de trabalho está suspenso, mas ele não deixa de existir, e principalmente, não são todas as cláusulas contratuais que estão suspensas. Você tem aí, quando você tem um funcionário afastado no INSS, uma suspensão da prestação de serviço e contra a prestação de salários, né? Que essa acho que é a principal cláusula de um contrato de trabalho. Eu presto serviço na empresa e a empresa me paga salários. Mas a gente sabe que existem outras questões que envolvem o contrato de trabalho, que não é limitado só a essa questão de pagamento de salário e prestação de serviço. Existem uma série de outros direitos e deveres das partes envolvidas no contrato de trabalho e que se mantém mesmo durante o afastamento. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a questão do plano de saúde. Algumas cláusulas coletivas, ou dependendo do tipo de afastamento, tem que ser mantido o plano de saúde da empresa. Então eu tenho obrigação em empresa, eu não posso simplesmente chegar lá e cortar o plano da pessoa. Pagamento de fundo de garantia. Se for um afastamento de natureza acidentária, eu tenho que continuar depositando o fundo de garantia. Cesta básica e outros benefícios que podem ser dados para o trabalhador, algumas cláusulas coletivas, inclusive com complementação de salário acima do teto do INSS, quando o indivíduo ganha acima do teto, dependendo do tipo de afastamento, adiantamento de pagamento. Então algumas cláusulas dizem, né, convenção coletiva, acordo coletivo, a empresa adianta quando o cara recebe do INSS, ele devolve. Então tem uma série de questões que envolvem o afastamento previdenciário e envolvem o contrato de trabalho. Então a gestão do afastado, ela começa pela principal conscientização, que existe uma obrigação entre as partes mesmo com o funcionário estando afastado da empresa. Isso significa dizer que não há uma extinção do contrato de trabalho. Há o que uma suspensão, uma condição sobre a qual, durante o período em que ele estiver afastado, ele presta serviço, não recebe salário. Só não recebe salário, mas receberá tudo aquilo que o dissídio coletivo, que a lei ou o acordo coletivo, ou que a lei determine. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, e a gente ouvir ainda de empresários e ouvir de RHs, mas ele está no INSS. Tudo bem, ele está no INSS, mas ele é teu funcionário. Exato. Então, a gestão se faz presente, se faz necessária. Por quê? Porque se ele é teu funcionário, se ele é teu colaborador, você tem a obrigação, inclusive legal, de saber, de ter ciência de como aquela condição que gerou o afastamento, que gerou a suspensão do contrato de trabalho, do licenciamento daquele funcionário, daquele colaborador ou funcionário, está evoluindo, está indo, está sendo feita, como é que isso está sendo visto. Você falou uma coisa muito importante aí, que é a suspensão do plano de saúde, né? E aí é que está. É exatamente neste momento que ele mais vai utilizar o plano de saúde. Então nós vamos abrir o primeiro ícone, que eu acho que é fundamental e que poucas empresas, inclusive a gente já viu isso em multinacionais, que nós fazemos assessoria, aonde a gente percebe o seguinte: além do que a gestão, um dos motivos da gestão ser e ter que ser feita, também passa a ser o plano de saúde. Como assim, João? Claro, ele passa a ser a condição de sinistralidade
da utilização no plano de saúde. Seja por tratamento, seja por utilização, mas em todo um período em que ele estiver licenciado, se ele estiver licenciado, seja por que modalidade em relação ao INSS ele tiver, por que benefício ele tiver, ele vai se utilizar do plano de saúde, óbvio, porque ele vai ter que se tratar. E como é que está sendo feito esse tratamento? Mais um motivo para a gestão. Por quê? Porque eu tenho que acompanhar, eu devo acompanhar esse tratamento, para que aquilo que era pura e simplesmente um licenciamento por problema de saúde não vire uma doença que vai repercutir de volta na empresa no retorno, ou que traga prejuízos e agravamento à saúde do funcionário em função de demora de atendimento, em função de todas as anuências que podem ocorrer, sim, na condição de atendimento, seja ela via plano de saúde, seja ela via SUS. E importante, né? Aí a gente está falando das consequências, plano de saúde, né? Comentou a questão do acompanhamento. Então aqui a gente chega na primeira coisa que eu sempre gosto de frisar quando a gente fala de gestão de afastados, que é o seguinte: não dá mais para ter aquele pensamento que existia no passado de que o funcionário que está afastado do INSS não é problema da empresa. Sim. Eu lembro quando eu comecei a atuar, né, eu fui atuar com você e a gente foi trabalhar junto, que a gente ouvia muito de RH a seguinte frase: manda para o INSS. O INSS resolve. Quando ele estiver bem, ele volta. Eu pago o INSS para isso. Isso. O empresário muito fala assim: vai lá no INSS, manda ele lá pro INSS, se ele estiver bem, beleza, se não tiver, tá tudo certo. Não é problema meu, né? Então esse não é problema meu não é verdade hoje. Isso talvez no passado funcionasse, mas hoje não funciona assim. Por quê? Porque se a empresa tiver esse pensamento de não é problema meu, ela vai ter uma série de consequências, e aí eu estou falando de consequências do ponto de vista humano e do ponto de vista financeiro. E aí eu sempre gosto de comentar, e a gente vai fazer vários episódios sobre essa questão de gestão de afastado, esse é o primeiro. Quando a gente trata desse tema, muita gente que às vezes está escutando, trabalhadores, ou pensa assim: mas então para vocês vão falar só porque a empresa tem prejuízo, então importa o dinheiro e não sei o que. Não é isso. O que a gente tem que pensar é que a empresa ela tem que ter lucro. Tá, então vamos parar, vocês nunca vão ouvir a gente aqui demonizar empresário e demonizar lucro. A empresa existe para ter lucro. Uma atividade empresarial ela tem fins lucrativos. Senão ela não tem finalidade. Senão não tem por que existir. Só existe o emprego porque tem a empresa. Só existe a empresa porque tem o trabalhador. Então é uma relação que tem que caminhar junto. O que nós pregamos, e aí é o que a gestão de afastados tem que fazer, é que eu tenha uma empresa que consiga ter lucratividade, aumenta a sua lucratividade, mas não às custas da saúde e segurança do trabalhador, por óbvio, mas com boas práticas. Então hoje nós discutimos muito regras de compliance, governança corporativa e tudo isso que vocês já ouviram e estão cansados de ouvir em vários locais, e é isso. É a gente aplicar dentro de conceitos de ética, de compliance, mas existe muito espaço para a empresa atuar e melhorar a gestão desses funcionários afastados, melhorando para o trabalhador, porque eu tenho certeza que um trabalhador ele prefere muito mais trabalhar numa empresa que dê suporte para ele no momento de maior vulnerabilidade, que é quando ele está doente e não consegue trabalhar, do que ele trabalhar numa empresa que simplesmente larga ele e fala: se vira lá. Né? Então eu consigo atender essa demanda do trabalhador e eu consigo atender a demanda da empresa, que é ter lucro, que é aumentar a sua lucratividade, diminuindo o absenteísmo, diminuindo os gastos com afastamento, diminuindo a questão tributária que envolve a gestão do afastado, que a gente pode fazer um episódio só tratando disso, né? Então eu tenho uma série de consequências para a empresa que também podem ser minimizados. Então o primeiro passo é esse, né? A gente entender que isso é um problema para as empresas vão ter que lidar com isso, queiram ou não, e empresas de todo porte. Acho que esse é um ponto importante da gente comentar, né? Depende de tamanho da empresa. Tem gente que acha é só multinacional. Não. A gente comenta, a gente tem cliente de 2, 3 funcionários e multinacionais com milhares. Já teve cliente, me dá só um gancho, já teve cliente que quebrou, literalmente, a empresa faliu em função de passivo gerado por doença profissional. Sim, e se você for pensar do ponto de vista até financeiro,
é muito mais grave para uma pessoa, uma empresa, né? Que às vezes eu falo pessoa porque é uma pessoa, é um microempreendedor ali, o cara tem 3, 4 funcionários, como eu falo, tem um açougue na esquina com 2 funcionários. Para esse cara, um afastamento previdenciário, ele tem uma repercussão maior no caixa da empresa do que a multinacional que é mais um ali que está afastado, ela tem 200, 300, 400 funcionários afastados, e ela acaba conseguindo absorver esse custo. Né? Você lembra de uma marcenaria que nos procurou só para a gente pôr o pé no chão em caso concreto, não ficar na teoria só. E eu nunca me esqueço que ele chegou e estava eu e você na sala de reuniões, e ele veio com o caso dele, com o processo dele, e disse assim para nós: doutor, se eu for condenado nesse processo, porque realmente não houve gestão, não tinha exames, enfim. Se eu for condenado no que está pedido e no que eu estou vendo as condenações e no que o meu advogado me disse que é possível de ser condenado, eu não vou perder só a marcenaria, eu vou perder a minha casa, o meu carro e a casinha que eu comprei na praia. Você lembra disso? Uhum. E ele tinha 2 funcionários, era uma empresa individual, ele tinha 2 funcionários e um deles teve um acidente, ficou afastado e não teve gestão nenhuma, e esse indivíduo teve agravamento, foi tratado no SUS, que é outra coisa que acho que vale um dia até um tema aqui para a gente discutir, assim, ó, até onde as consequências de muita coisa que acaba na Previdência não vem do SUS, pela prestação de serviço que o Estado dá, a ineficiência do Estado em tratar determinadas coisas. E aí, para uma multinacional ter um plano de saúde classe A que possa propiciar tudo isso para o funcionário, melhor atendimento e tal, é tranquilo. Agora, para o indivíduo que tem 3 funcionários, não dá para ele ter um plano de saúde que custa mais do que o que ele fatura por mês. E até onde essas condições geradas pelo atendimento do Estado no plano SUS, dentro do sistema SUS, não é o fator gerador do agravamento, não é a demora, a falha do Estado em prestar o serviço ao qual está obrigado a fazê-lo, porque é pago. Quando a gente o SUS é de graça, não existe. Não sei SUS de graça. Que é de graça. Às vezes eles mas o SUS não existe de graça. Você paga, não todos nós pagamos. Grátis, né? Não tem almoço grátis. E as consequências até onde para o pequeno empresário é muito maior. Por que é maior? Lógico, porque para ele 10 mil reais é muito mais do que muitas vezes 1 milhão para uma multinacional, claro, para uma montadora, por exemplo. Então, eu acho que isso é importante que a gente entenda, que quando a gente fala em gestão de afastado, a gente não está falando em gestão de afastados das multinacionais. Só. Nós falamos de Isso, a gente está falando de qualquer afastamento. Existem soluções para isso, né? Então você fala assim, mas esse cara então não vai ter dinheiro para contratar um advogado, não sei, mas eles podem se reunir, existem uma série de formas que você pode fazer para poder suprir essa necessidade. Fato é que isso é uma realidade cada vez maior, né? A gente está vendo agora de novo o INSS apontando para operações pente fino, presidente de tribunais de contas dizendo que a Previdência não tem recurso, se não fizer alguma coisa. Se não fizer qualquer coisa até a partir de julho não tem como pagar. Tem uma série de questões. E aí o que a gente vê, então? Diante deste cenário, o que geralmente é feito são programas de revisão de benefícios, operações pente fino e assim por diante. E aí, o corte na carne, né? Vai lá e fala, pega esses casos, vamos dar alta. A operação pente fino. E aí o Estado devolve ao empresário, que é obrigação sua, novamente. E aí a gente tem então aí nessa realidade, essas pessoas voltando para as empresas e as empresas tendo que lidar com essa situação. Isso não é incomum, isso acontece sempre, aconteceu no passado e com certeza vai acontecer no futuro. Então, diante disso, a gente precisa estar preparado para essas questões. A gente tem um complicador em tudo isso recente, que é a questão do Ateste Med,
com benefícios sendo concedidos com base em atestados médicos. A gente já tratou aqui da questão do Atesta CFM, de algumas questões relativas a isso, mas o importante é, então, eu ter a consciência como empresa que o funcionário afastado também é problema meu. Tá? Primeiro. Segundo, que em sendo meu problema, eu tenho que estar acompanhando o afastamento dele. Algumas pessoas têm uma ideia errada de que se você afastou o cara para o INSS, você não pode nem entrar em contato com ele. Eu já ouvi empresa falar isso. Isso não existe. Ah, não, mas ele está afastado, eu posso ligar para ele? Claro que pode. Deve ligar, né? Sob o aspecto humano e legal. Claro. Para vocês terem uma ideia, isso não é uma coisa que todo lugar tem, mas a gente tem alguns clientes e tem algumas multinacionais hoje no Brasil que mantêm, inclusive, equipes para fazer esse contato com o funcionário afastado, porque isso é importantíssimo. Eu não posso perder o contato, eu tenho que saber o endereço dessa pessoa, porque eu preciso, às vezes, mandar correspondência, ele precisa, às vezes a pessoa muda. É muito comum a pessoa que se afasta voltar para seu local de origem, então ele está trabalhando aqui em São Paulo, mas ele é de Minas Gerais. Aí ele vai lá e se afasta no INSS, é muito comum ele sair de São Paulo e ir para morar com a família dele, voltar para sua terra natal e assim por diante. E aí às vezes a empresa perde o contato com esse funcionário, então eu não sei mais o que está acontecendo. Às vezes, além de perder esse contato, as empresas não sabem qual é a situação previdenciária do trabalhador, e aí aqui a gente tem um ponto muito crítico da gestão do afastado. E vulnerável, né? Porque quando a gente fala em gestão, quando eu disse lá de administrar, né, fazer gestão é administrar, para que a gente possa administrar eu tenho que ter informação. Se eu não tenho informação, eu não consigo administrar. Se eu não tenho dados, se eu não sei a situação, não tem como eu fazer nada. E as empresas hoje, apesar de estar escrito na legislação que as empresas têm acesso a essas informações, na prática é muito difícil. Tá? Nós temos uma base de consulta para as empresas, que é um site lá do DataPrev, onde você acessa com o CNPJ e uma senha, para você ver os benefícios vinculados ao CNPJ da empresa, mas ali só ficam os benefícios dos últimos 18 meses. Eu sempre falo, e em aulas e quando eu tenho oportunidade de gravar vídeos e tal, é um absurdo que as empresas, os patronais, né, os sindicatos patronais, os representantes da empresa, nunca tenham chegado no INSS e falado: INSS, nós precisamos ter acesso a essas informações, vocês precisam criar uma plataforma para as empresas saberem a situação dos seus funcionários. Até porque, você vai daqui a pouco falar, mas não saber a posição em que aquele funcionário está em relação ao benefício vai trazer uma série de consequências para a empresa. Ou seja, eu não dei causa a um fato que eu estou assumindo risco. Exato, a gente brinca, fala, o INSS decide e a empresa paga a conta. Então, mas é um absurdo isso. Eu não consigo entender como que nenhum sindicato patronal, grandes empresas, nunca chegou lá no governo e falou: gente, a gente precisa ter acesso. Inclusive federações. Federações, sindicatos, representantes de empresas. E outra coisa, ter acesso, e mais do que ter acesso, é ter acesso atualizado. Sim. Tá? Porque muitas das coisas que você acha em plataforma, elas estão totalmente desatualizadas, com 30 dias, 20 dias, 60 dias de atraso de informação. E a gente viu uma grande evolução aí na informação pro segurado, né, que é a criação do Meu INSS, o aplicativo do Meu INSS é muito fácil de usar, eu tenho no meu celular, eu consigo acessar o meu aqui, INSS, agora, e o INSS da empresa, né, o Meu INSS da empresa, não existe. E outra coisa, ninguém está falando, para deixar bem claro, Neto, em violação de sigilo, nós estamos falando de informações do benefício, ou seja, não é acesso à perícia. Não é eu quero saber o que tem na perícia, isso aí tem tudo salvaguardado por LGPD. Aí eu saber se ele está recebendo, qual é o tipo de benefício, quando o benefício vai acabar. Perícia, são dados eminentemente burocráticos, não dados técnicos. Sim, não, são dados que a empresa precisa. Precisa ter, por até exemplo.
Se eu tenho um afastamento de acidentário. Isso. Tipo de benefício, conversão de benefício. Eu preciso saber para começar a pagar o fundo de garantia. Fundo de garantia. Como que eu sei se ele está afastado por estabilidade? Estabilidade. Eu sei se ele foi afastado em 91 ou 31. Não é comunicado isso para a empresa. Como é que pode ainda... Ah, mas a empresa tem... Tá, então fica aqui. Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Você aí que está assistindo, vai lá no site do DataPrev e vê se você consegue. O site é horrível, os benefícios não estão em ordens de nada, é ordem alfabética. Se você tem uma empresa pequena, é mais tranquilo, porque aparece 2, 3 lá. Quando é empresa grande, o número de benefícios é grande, você não consegue saber se tem benefício novo, se não tem que extrair para a planilha de Excel e você ficar comparando planilha de Excel, é um absurdo. E aí entra aquilo assim, ó, contrariando, vamos deixar bem claro, um dos princípios da administração pública, que é o quê? Publicidade. Sim, obrigação da administração pública, transparência, publicidade. Não, é absurdo. Então, eu não consigo entender como as empresas ainda não se organizaram, mas eu não consigo entender, mas eu tenho uma explicação para isso. Não se dá importância para a gestão do afastado. Ainda não se faz gestão. A palavra certa é assim, ó, porque ainda não se preocupa com gestão. Exato, está preocupado com outras coisas. Porque não tem como fazer gestão sem dado. Não. Então, e a gente tem grande dificuldade em relação a isso. Esse é um ponto muito importante e que precisa ser corrigido. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lidar com o que a gente tem de informação. Então, a gente tem uma série de questões que podem ser feitas para evitar que a empresa fique no escuro e não saiba o que está acontecendo. E a nossa única saída hoje é a gente contar, e eu entendo que até por boa fé contratual, e tem que existir isso, é contar com o trabalhador. Né? A gente consegue consultar no DataPrev, mas a consulta é muito ruim, então eu tenho que contar com o trabalhador, ou seja, contar com que o trabalhador me envie as informações, como o comunicado de decisão, para que eu possa saber até quando ele vai ter que voltar a trabalhar. Olha só a importância da informação, né? Se eu não tenho essa informação, eu não sei nem quando eu convoco ele para retornar ao trabalho. E depois, esse que é o mais incrível, a Justiça do Trabalho vai lá e me pune se eu não convoquei ele. Então eu não tenho como ter acesso à informação, eu não sei quando o benefício cessou, só que aí você vê decisões na Justiça do Trabalho que, benefício cessou, eu não convoquei, ele ficou 6 meses em casa esperando, é tempo à disposição da empresa, a empresa tem que pagar os salários do período. Então assim, você fica num meio ali, aí você vê a Justiça do Trabalho às vezes falando, mas a empresa tem meios, conforme a legislação de saber. Tem meios teóricos, na prática a gente não consegue a informação. Tem meios que não funcionam. Então é uma complicação muito grande. Não, e também lembrando que não necessariamente quando o trabalhador fica aspas, à disposição da empresa sem retorno, seja por dolo do trabalhador. Não, muitas vezes é por desinformação. Muitas vezes. De novo, voltamos ao que a gente no início dizia, falta de gestão. E ele não tem nem conhecimento, né? Então, às vezes o trabalhador, o INSS demora para pagar, aí ele não sabe que mês que ele está recebendo. Não, e que mês que ele está recebendo. Às vezes demora tanto para pagar que o cara está recebendo agora, só que ele já está com o benefício cessado. Ele já está com alta e recebendo isso, Aí ele acha que porque está recebendo, ele está no benefício. É uma confusão danada. Então, esse é um ponto importante, mas, como a gente disse, eu tenho mecanismos para fazer isso, e um deles é contar, então, com as informações do trabalhador. Eu tenho um caso, falando de caso concreto, né, de uma empresa, bem interessante. O trabalhador, é o que eu falo de boa-fé contratual, a gente tem que ter essa boa-fé nessa relação, lembrar que existe ainda essa relação, que foi o que a gente começou dizendo, né? O trabalhador tinha a informação, mas ele não queria fornecer para a empresa. Mandava e-mail, ele falava assim, não, vocês têm aí como consultar, eu não vou dar. E aí ficava nessa... E eu acho que não tem que ser conduzido dessa forma, né? Por isso que o trabalhador que está afastado, ele tem que ter esse acompanhamento, que é o que a gente colocou, eu manter esse contato com ele, para eu poder obter essas informações e poder saber qual é o status previdenciário. E aí está o primeiro ponto importante na gestão do afastado. Todo funcionário que está afastado, eu preciso saber qual é a situação dele perante o INSS. Sem essa informação, eu não consigo fazer nada. Claro, e isso eu acho que também
é importante que se coloque assim, ó, eu só vou conseguir ter essas informações se eu tiver o quê? A orientação do funcionário da necessidade dessa informação também a favor dele, hein? Não é só... Sim. A gente aqui não está pensando a garantia de direito dele. Então é importante que ele saiba também, e aí é um primeiro aspecto que a gente dá como dica aqui, né? O trabalhador, isso começa a gestão, o trabalhador estar orientado e assinar de que ele foi orientado a informar a empresa e mandar os resultados de benefício ou tudo aquilo que... Se o benefício cessou, se o INSS mandou uma comunicação... Voltando a repetir, ninguém está perguntando, nem pedindo resultados, ninguém está pedindo conteúdo de perícia, ninguém está quebrando o sigilo, ninguém está quebrando ou desrespeitando o LGPD. O que nós estamos falando aqui é exatamente o que? A informação necessária para que se garanta o direito do trabalhador. Exatamente. E também, obviamente, o direito da empresa, porque só aí a gente entra no equilíbrio contratual. E aquela história, né? Isso de orientação é muito importante. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que é a questão de a empresa criar um procedimento. Isso faz parte de gestão, né? Você ter procedimentos claros para esse funcionário que se afasta. Então, quando o funcionário se afasta, eu tenho uma série de procedimentos que a empresa tem que fazer. Isso tem que estar documentado, tem que ser claro para a empresa, né? Criado isso pela empresa para que você possa ter esse acompanhamento. Então, quais são esses procedimentos? Por exemplo, é muito comum, ele se afastou, alguém viu que ele teve um atestado superior a 15 dias, eu vou mandar ele para fazer, vou orientá-lo a dar entrada num benefício previdenciário. Né? Teve mais de 15 dias por motivo de doença, ele vai receber auxílio incapacidade temporária, perfeito. Aí a empresa tem que entregar um documento para ele que é chamado DUT, que é a data do último dia trabalhado. Eu tenho que informar para o INSS qual foi o último dia trabalhado, para o INSS poder calcular os 15 dias que a empresa pagou, qual que é o 16º para ele poder pagar. As empresas costumam entregar esse documento, mas junto com esse documento eu posso entregar para ele uma orientação escrita, né, que seria isso que você colocou, né, o que algumas empresas chamam de kit afastado, cartilha de afastado, aí tem vários nomes, cada um chama do jeito que é. O importante é que exista. Exato. Eu tenho um documento dizendo para ele, olha, se você se afastar, você está se afastando no INSS, você precisa marcar a sua perícia, você tem prazo para marcar a perícia, né? A gente tem que lembrar a legislação previdenciária, para quem está assistindo aí, quem é advogado previdenciarista sabe disso, mas quem do público está assistindo que não é advogado, se você solicita, se você faz o requerimento do benefício até o 30º dia de afastamento, o INSS paga do 16º em diante. Se eu faço o pedido de benefício após o 30º dia do meu afastamento, a legislação diz que o INSS vai pagar da data do requerimento e não do 16º dia. Então, se o trabalhador não está orientado que ele tem que solicitar o benefício, ele vai perder dias, ele vai... E a gente é brasileiro, né? A gente deixa tudo para a última hora. Então ele, eu tenho aqui um atestado dizendo que eu tenho 6 meses de afastamento, eu não vou me preocupar com isso agora, não vou dar entrada. Aí passa 40 dias, ele dá a entrada. O INSS vai pagar da data do requerimento, o 40º dia, não do 16º. Só nessa brincadeira aí ele pode perder 20, 15, 20, 30 dias de benefício. Então, essas são questões de simples orientação do trabalhador. E eles não sabem isso. E aí vem aquela pergunta que sempre as empresas me fazem. Eu já fui fazer curso sobre gestão de afastado, aí uma pessoa levantou a mão na plateia e falou assim, mas eu sou obrigado a fazer isso? Minha resposta é não. Não. Você não é obrigado a fazer isso. Só que você concorda comigo que se você fizer, é melhor do que você não fazer nada? Por quê? Volta naquilo que a gente acabou de falar. O INSS decide quem paga a conta sou eu. Porque esse trabalhador que deu entrada no requerimento após o 30º dia por desconhecimento, quando ele receber esse valor e ele vê que estão faltando ali 20, 30 dias, aonde que ele vai? Ele vai reclamar no INSS? Não. Ele vai reclamar no RH da empresa. Até porque, vamos supor que ele fosse ao INSS, ele vai reclamar para quem? Nem tem mais, não tem nem atendimento. É isso aí, como é que ele faz? É tudo online. Aí o que ele faz? Ele vai no RH da empresa. Aí você vai falar assim, não, a empresa não tem obrigação de pagar. Realmente, a empresa não tem obrigação. Mas aonde ele vai falar, reclamar, não sei o que, é na empresa. Não é melhor, até do ponto de vista humano, eu orientar essa pessoa de forma adequada? Por exemplo, olha, você tem que colocar o atestado lá
Seu atestado tem que ter tais informações, porque hoje a gente trabalha com o sistema de ateste MED. Então, se o atestado faltar determinadas informações, não vai ter a concessão do benefício, você vai para uma perícia presencial. Se você for numa perícia presencial, você tem que comparecer na data. Se você não comparece, você tem que tomar tais medidas, porque senão você vai perder o requerimento. Você tem que olhar se o INSS não abriu um acerto pós-perícia, se não... Toda essa questão de gestão, e aí quem está assistindo que da parte previdenciária está acostumado com isso a fazer por segurados, né, contratado por segurados para fazer isso, a gestão nada mais é do que você fazer isso para os segurados, mas em nome da empresa, no sentido de orientação. Eu, empresa, não vou assumir a responsabilidade, mas eu vou orientar o trabalhador. Eu vou falar, ó, você tem que fazer isso, o procedimento é esse, se acontecer tal coisa, você tem que me avisar, você tem que saber, é isso, tá? Então aí com essa gestão a gente consegue minimizar os problemas. Porque se as coisas são feitas de forma correta, eu consigo evitar o problema. Então quando a gente fala de... Por isso que a gente gosta muito de gestão de afastados, porque a gente trabalha numa área que a gente gosta, que é a medicina do trabalho, que é prevenção. Preventiva. Então eu estou trabalhando com prevenção de problemas. Porque lá na frente eu vou ter problema. Quando a gente entra, por exemplo, numa discussão de limbo, que é um episódio específico só para tratar disso, é um tema muito vasto, a gente está aqui fazendo um apanhado geral de todas as consequências. Acho que a gente até poderia listar quais são as consequências que a empresa tem se ela não faz uma gestão adequada dos funcionários afastados. E lembrando que, como você já 2 vezes ressaltou aí, quem paga a conta sempre vai ser a empresa. E o Estado gera mecanismos para que a empresa pague a conta. Ele gera mecanismos para arrecadar, não para devolver a arrecadação. Então, eu acho que isso é fundamental que se entenda. Tudo isso que se está falando quando a gente fala em gestão de afastados é tão somente criar-se imunidades que possam trazer as obrigações do Estado para que ele assuma o papel que é dele e que a empresa assuma o papel que é dela. Até porque essa questão de criar imunidade é exatamente isso. A gente está reagindo ao que o Estado faz. Então, se eu não tenho como acessar a informação de uma forma, eu vou procurar uma outra forma para conseguir essa informação dentro do que está previsto na legislação. Claro, ninguém aqui está falando para fazer nada de forma ilícita. Ilícita, né? Ilegal e imoral. Dentro. Não, muito pelo contrário. É totalmente lícita, moral e humano. Sim. Porque o que eu vejo muitas vezes vamos dizer assim, nos confrontos que acabam ocorrendo entre empresa e colaborador, falta de informação. Falta de informação. E aí essa informação, e diálogo. Essa informação que é a obrigação do Estado, ele tira o corpo e fala assim, entendam vocês, quem sobrar fala comigo. É mais ou menos assim que o Estado vê a empresa e o empregado. Exatamente isso. Vocês resolvam aí, e depois eu só ponho a mão a hora que... infelizmente... A hora que eu tiver que receber de um ou de outro. Ou receber de um ou deixar de pagar para o outro. Então, quais são os principais problemas enfrentados então em relação a isso? Quais são as consequências de não se fazer uma gestão de afastados de forma adequada? A primeira consequência que a gente tem é o não recebimento de um benefício que seria devido. Então, um funcionário ele pode ter um benefício negado por questões formais, como falta de preenchimento de documentos de forma adequada, informações informadas ao INSS de forma adequada, envio, não comparecimento em perícia, quando o INSS abre algum tipo de exigência e a exigência não é cumprida, tem uma série de questões que eu falo que são questões mais formais. Então a pessoa tem a doença, tem a incapacidade laborativa, mas não consegue o benefício por uma questão de formalidade, de cumprimento de normas estabelecidas. Esse é um problema. Por quê? Porque esse cara vai vir fazer um exame de retorno ao trabalho, porque se ele não recebeu do INSS, ele tem que voltar a trabalhar, e aí ele vai ter um inapto por parte do médico do trabalho, porque ele realmente está incapaz para o trabalho, e a negativa não foi por causa da questão da capacidade laborativa, foi por uma questão, formal. Então, esse é um problema que a gente tem, é uma consequência. Outras consequências para a empresa que a gente tem a questão do absenteísmo, né? Então, a empresa, ela tem uma alta taxa de absenteísmo quando ela não faz uma gestão adequada. Como assim?
Se eu tenho um funcionário que ele se mantém afastado por muito tempo e eu não estou acompanhando ele, eu não sei se ele está fazendo tratamento, não está fazendo tratamento. Às vezes ele está perdido na rede do sistema de saúde suplementar. Se ele tem condições de fazer o tratamento, financeiras. E às vezes ele não sabe, por exemplo, ele foi lá, passou com um clínico geral, o clínico mandou ele marcar uma consulta com um vascular, e ele está esperando, o plano de saúde não conseguiu a consulta. Pior, quando ele espera do SUS. Ou ele não sabe qual é o médico que vai atender e tal. Então eu tenho como agir nisso para evitar. Por quê? Porque quanto antes essa pessoa se recupera, antes ela volta para o meu setor produtivo. Né? Então eu consigo diminuir o absenteísmo com isso, diminuindo o tempo de afastamento, a demora que esse trabalhador fica afastado no INSS ou afastado da empresa. Então esse também é uma consequência, a gente consegue redução do absenteísmo agindo dessa forma e agindo de forma adequada nesses casos. Eu tenho consequências na esfera trabalhista. Quais consequências? Se eu não sei o tipo de afastamento que ele tem, não sei como que o INSS não está concedendo, se concedeu, o que deu, se é acidente de trabalho, não é acidente de trabalho, isso vai gerando um passivo trabalhista na empresa, porque é inevitável que um trabalhador que recebeu um benefício acidentário, se eu não respeito, por exemplo, a estabilidade dele, ele entre com uma ação contra a empresa, a gente tem um aumento de ações trabalhistas e assim por diante. Então essa é uma consequência para a empresa também. E vale os dois lados, né? Tanto vale a conversão que tem que ser depositado no fundo, como vale o contrário. Quando existe desconversão, que a INSS pode fazer, Sim, por motivo de descaracterização do acidente, e você continua depositando o fundo de garantia sem estar ele tá no benefício. Com o benefício. Então eu preciso ter essa é uma consequência importante. Outra consequência importante é o limbo que a gente já falou. Esse é o mais comum. A gente vai fazer um episódio específico sobre a questão do limbo. O limbo é aquela situação em que o trabalhador não recebe da empresa, não recebe do INSS, fica sem receber de ninguém, já é entendimento pacificado na Justiça do Trabalho que a responsabilidade de pagamento de salários nesse período é da empresa. Então, se a responsabilidade de pagamento é da empresa, se eu não faço nada e deixo ele no limbo, lá na frente eu vou ser cobrado por isso. Eu tenho a questão também tributária, né? Sim. Questão do SAT, do Seguro Acidente e Trabalho, que é majorado pela alíquota do FAP, né? E essa alíquota aumenta, então eu posso ter um pagamento maior de tributos em razão de não fazer uma gestão de afastados adequada. Eu tenho a questão de reabilitação profissional, cumprimento de cotas de reabilitados e deficientes dentro das empresas, fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho e por parte do próprio Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, ou seja, eu tenho uma série de consequências para a empresa se ela não faz uma gestão de afastados adequada. Então é por isso que a gente fala que é melhor a gente prevenir do que indenizar. Né? Então eu consigo evitar que tudo isso aconteça, eu consigo atuar de forma preventiva, diminuindo o custo do afastamento previdenciário. E aí a gente vai trazer aqui cada um desses tópicos em episódios específicos para vocês, trazendo o que pode ser feito, quais são as melhores práticas do mercado, com casos concretos, para que a gente possa trazer aqui um conteúdo que realmente vocês possam aplicar no seu dia a dia. Mas o que a gente queria deixar aqui nesse primeiro episódio é justamente aquela sementinha, aquele pensamento, você parar e refletir. O que eu, dentro da minha empresa, tenho feito com os meus funcionários afastados? Eu tenho feito alguma coisa? Eu não tenho feito nada? Eu tenho algum protocolo? Eu tenho algum procedimento interno? Eu tenho deixado eles à sua própria sorte? Estou contando com a sorte, com o azar para poder ver essas questões? Então, eu acho que esse é o nosso primeiro passo aqui, a gente colocar em vocês essa necessidade de parar para pensar e ver quais são as suas práticas hoje em relação a esse sistema de gestão de afastados. Sem dúvida, eu acho que o mais importante nisso tudo que a gente falou é trazer reflexão. Reflexão sobre o quê? Sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto humano, tá? Porque ninguém se afasta para o INSS
porque quer ou porque o time foi campeão. É o que a gente fala, a gente às vezes pega o viés e aí você fica com aquela ideia de que funcionário não quer trabalhar, né? Para um que não quer. Isso é a exceção. É a exceção da exceção. É lógico que fica muito mais marcado porque você qualquer trabalha com aquilo viés. que foi desfavorável, foi fora que saiu da curva. Mas a gente não pode ter isso como uma condição. O que a gente tem que analisar é estatística. E com certeza, para cada um trabalhador que é vagabundo, que não quer trabalhar, que quer buscar, tem 50 que estão precisando. 50 mil. 50 mil que estão precisando. É que quem lida com o problema fica só vendo aquilo lá. Aquilo lá. Mas o contexto geral. E aí, uma forma também da gente fazer, vamos dizer assim, separar joio do trigo é a gestão. Sim. Para que eu não tenha o erro, não cometa o principal erro, que não seja, que é a injustiça, exatamente isso. Eu não cometo o principal erro que se pode ter em qualquer relação, que é ser injusto com o outro. Eu acho que a função e a necessidade da reflexão não advém exclusivamente da condição financeira, da condição... inicia pela condição humana. Esse é o tópico 1, que é o que traz o bom relacionamento entre a empresa e o trabalhador, e com isso a estabilidade social dentro da empresa, estabilidade geral e social dentro da empresa. Segundo, eu conhecer aonde estão aqueles vieses aos quais eu tenho que modificar, melhorar, para que eu possa também cobrar o Estado daquilo que ele tem por obrigação fazer. E hoje isso se mistura tanto que a gente percebe assim, a empresa não tem conhecimento, que ela não tem ciência de que ela está pagando a conta. Sim. O trabalhador não tem ciência de que ele tinha direitos e poderia estar muito melhor assistido por aquilo que ele pagou, visto que é contributivo, retributivo, e pior do que isso, ao final da conta os dois vão se degladiar e o benefício, que se pode chamar, aspas, de benefício, só ocorre para quem? Para o próprio Estado, que foi quem inadimpliu desde o início da relação. Sim. Por quê? Porque a empresa não geriu. Então, querendo ou não, a gente batalha, briga, fala, não, eu faço coisas que o Estado teria que fazer. Sim, é isso mesmo. Mas isso é o que a gente tem para o jantar. Então, consequentemente, é o que a gente tem que aprender a conviver. E como é que a gente aprende a conviver? Gerando mecanismos, gerando procedimentos, gerando protocolos, gerando gestão. E dentro desse tema de afastados, que eu acho que é um calcanhar de Aquiles de toda empresa, pelo menos a gente no dia a dia, é o que a empresa traz. Agora há pouco tempo uma empresa trouxe para a gente 280 afastados, alguns dos quais não se sabe nem onde esse indivíduo está. Sim. E nós vamos ter que, se estamos correndo, perdeu o contato, o indivíduo mudou, o indivíduo entrou na empresa lá atrás, ficou 15 anos trabalhando, nunca atualizou o endereço em RH, mudou em 4 casas, enfim. Dentro disso tudo, dessa condição, advém o que? A consequência que é pela falta de gestão, pela falta de visão, por ignorar a realidade daquilo que a gente vive, isso é muito importante. Essa é a nossa realidade enquanto Previdência Social. Nós vamos, enquanto empresas e empresários, ter que suprir muitas das coisas que a gente deveria e que quem deveria fazer é o Estado, mas o que mais interessa é a estabilidade social da relação de trabalho e, mais do que isso, né, a condição humana desse trabalhador em ter prazer, em ter condições de trabalhar na empresa. E isso que você falou, Neto, me marca muito e eu acho que isso é muito importante. A gente sempre tende ao desfavorável ser o que mais traz lembranças. Mas o percentual que a gente olha quando tem 100 trabalhadores numa empresa, você tem 2, 3 que realmente entram e ao invés disso, você tem uma inversão de conceito. Qual é? Você diz, não, ninguém quer trabalhar. Não, aqueles 3 não querem. Você tem 97 que querem. Exato. É isso que eu acho que é importante. É que o exemplo ruim é o que mais chama atenção. O exemplo ruim, infelizmente, é o que marca, né? Infelizmente é o que marca. Mas é isso. Então a gente fez esse primeiro episódio aqui para tratar desse tema. Como eu disse, é só o primeiro episódio. Esse tema gestão de afastados, a gente vai ter uma série aí de episódios
tratando sobre isso, tá certo? Então, a gente está finalizando mais esse episódio do MedLexCast. Queria principalmente agradecer a presença de vocês, a audiência aí assistindo nossos vídeos, mas sempre lembrar, não se esqueçam, curtam os vídeos, compartilhem, manda lá, é só apertar o copiar link lá, manda para um amigo, alguém que possa se interessar por esse tema, o RH de uma empresa que nunca pensou nisso. Sugere temas. Exato, comentem aí nos nossos vídeos. A gente tem lá no Instagram, no TikTok, tá em todas as redes. A gente tá com o canal aqui no YouTube, tá com esse projeto, e esse projeto só vai continuar se a gente tiver a audiência de vocês, né? A gente faz os vídeos para serem assistidos. Se ninguém assiste, a gente acaba não tendo nem interesse em fazer esses vídeos, tá certo? Então, compartilha, curta, comente, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, aperta o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo para vocês, tá certo? Valeu, pessoal. Pessoal, obrigado pela paciência e pela audiência. E como o Neto disse, nos acompanhem e sugiram temas que nós vamos tentar discuti-los aqui, trazendo principalmente aquilo que foi o motivo desse primeira introdução sobre gestão de afastados. Reflexão sobre cada condição, sobre cada fato. Tá bom? Até o próximo. Obrigado, pessoal.